E aí galera, sejam bem-vindos ao canal Etega. Quem fala com vocês é o Azarel e hoje eu vou fazer algo novo aqui no canal, uma análise de filme. E o filme é Quarteto Fantástico Primeiros Passos. Eu já vou avisar de cara, eu não sou fã do Quarteto Fantástico e também não li muito sobre eles nos quadrinhos. Eu conheço um pouco pelo que eu vi em desenhos e em outros filmes, então minha opinião vai ser baseada nesse conhecimento. Então, se eu falar alguma besteira, já peço desculpa aqui de antemão, beleza? Ah, e um aviso importante. Essa análise ela vai ter spoiler. O filme já está em cartaz há um bom tempo, então eu acho que já dá para falar sem nenhum tipo de filtro. E antes de começar, tá? Vocês estão vendo aí uma gameplay de um jogo, né? Para a gente não ter problema com o direito autoral, eu não vou mostrar nenhuma imagem aqui do filme. Eu vou deixar essa gameplay aí de fundo, tá? E aí a gente vai ficar falando enquanto passa essa gameplay aí. Só pra gente não ter nenhum problema com direitos autorais. O visual do filme chamou bastante a minha atenção porque ele mistura um ambiente futurista com elementos mais antigos. Eu achei bem legal esse contraste, tá? A gente vê, por exemplo, um carro voador com aparência de carro dos anos 50, por exemplo. Eu achei bem massa isso. E falando aqui dos personagens, eu gostei da CGI de forma geral, principalmente da caracterização de Galactus. Ficou bem massa, tá? Apesar de que em alguns momentos as proporções dele ficaram bem estranhas. Tinha momentos que ele parecia ser gigantesco. É como se, por exemplo, um pé dele já fosse a largura inteira de uma rua. Já em outros momentos ele andava tranquilamente ali entre dois prédios. Ou essa rua é absurdamente larga, ou ele não é tão grande quanto aparentou inicialmente, né? E isso pra mim tirou um pouco da imersão. Outra surpresa foi o surfista prateado ser uma mulher. Eu confesso que eu nunca vi nenhuma versão assim, mas a história dela seguiu o mesmo caminho que eu já conhecia com os outros surfistas. Né? Ela foi obrigada a trabalhar para Galactus para salvar a família. No caso aqui, a filha ou o filho, não lembro bem agora, não mostrou, né, nenhum marido ali dela, só mostrou elas duas. Então, mais uma vez, eu achei meio estranho isso, né? Mas tudo bem, até porque essa ia ser a única forma dela poupar o planeta dela, né? Seria ela trabalhar para Galactus. Eu achei essa mudança um pouco estranha, mas sinceramente não chegou a me incomodar não. Os trajes do quarteto eles ficaram até bem bonitos, né? Visualmente foi o que eu mais gostei deles até. Mas em relação aos personagens, rapaz, eu só curti de verdade mesmo coisa, viu? Eu achei que ele ficou bem fiel ao que eu já tinha visto em outras mídias. Acho que tanto o visual dele como a personalidade dele também ficou bem legal e ficou na medida. Já os outros três eu me decepcionei um pouco. O Reed Richards, né, que seria o homem mais inteligente do mundo, não me passou a ideia de ser o homem mais inteligente do mundo. Teve momentos em que ele parecia que ele só escrevia umas coisas aleatórias no quadro e falava umas frases ali prontas para parecer inteligente. E muitas vezes a própria Sue já entendia o que ele ia dizer na mesma hora. Ele mal acabava de falar, ela já entendia tudo na mesma hora. Na minha opinião, para ela entender assim tão rápido, ela tem que ser tão inteligente quanto ele, né? Pelo menos eu penso que sim. Outro ponto que foi muito estranho, né? Foi o Johnny. O Johnny ele também foi muito estranho. Principalmente numa parte onde ele aprende uma língua alienígena por causa de uma frase traduzida. Para mim isso é muito mais coisa do Reed Richards do que do Johnny. Eu não me lembro do Johnny ser tão inteligente assim. Já a Sue, por exemplo, ela tá muito forte. Eu sei que ela é forte. Mas ela praticamente deu conta sozinha do Galactus. E eu acho que isso ficou muito forçado, tá? Eu achei que seria mais interessante se tivesse realmente algo em grupo. Já que a gente tá falando do quarteto, né? Então vamos falar agora um pouco da história, né? Eu não vou falar sobre outras partes técnicas, porque sinceramente eu não sou profissional. Então não tem por que eu analisar aqui, por exemplo, som, fotografia, etc. Eu sinceramente não entendo, tá? Então o que eu tô falando aqui é baseado apenas numa opinião que eu tive de quando eu assisti o filme, tá? Então não é uma análise realmente muito técnica, tá? Então vamos falar da história agora. O filme ele já começa com o quarteto com os poderes, tá? E logo no início a gente já sabe que Sue tá grávida e logo depois vem uma explicação rápida sobre como o quarteto ganhou os poderes. Aí vem o conflito com o Homem-Topeira, depois o acordo de paz entre eles, né? Entre o quarteto e o Homem-Topeira. Depois disso mostra uma aparente paz aí no mundo, né? Um mundo um pouco mais tranquilo. E culmina aí com a chegada da surfista prateada avisando sobre Galactus. E aqui começa a confusão. Pelo que eu entendi, eles conversaram logo depois da partida da surfista e chegaram a uma conclusão de que eles deveriam ir ao espaço falar com Galactus. E aí Reed foi lá e fez de tudo.
criou traje, rastreou a surfista, descobriu os planetas destruídos e até calculou onde encontrar o Galactus. Tudo isso, pelo que eu entendi, em apenas 16 horas. E ainda por cima o tempo de preparo deveria ser de 20 horas. Então eles só tinham 16 horas para fazer tudo e precisavam de 20. Mas ainda assim, Reed conseguiu fazer isso tudo, o que faz com que isso tenha sido quase impossível de se fazer. Em apenas 16 horas ele conseguiu fazer tudo, né? Fazer até mais, na verdade, do que o que ele deveria fazer em 20 horas. Para mim é o clássico. Não sei, só sei que foi assim. Depois vem a parte da nave viajar mais rápido que a velocidade da luz, o que para mim é ok, né? Já que a gente tá falando de Reed Richards, o homem mais inteligente do mundo. E aí então eles encontram o Galactus. E ele utiliza um raio de atração para puxar a nave do quarteto para dentro da nave dele, sem o quarteto poder fazer absolutamente nada em relação a isso. Aí tudo bem, eles vão lá, falam com o Galactus e depois da conversa eles resolvem fugir e conseguem fugir de forma muito fácil, sendo que agora há pouco eles não tinham nem o que fazer, porque Galactus estava puxando eles para a nave. Mas beleza, tudo bem, eles fogem e acabam indo parar perto de um buraco negro. E aí o roteiro escorrega de novo. Então eles resolvem usar o buraco negro para despistar a surfista que está atrás dele e de quebra usar como estilingue. E aí quando eles voltam para a Terra, depois disso tudo, só se passou um mês. Quem assistiu Interestelar sabe que mesmo segundos próximo ao buraco negro vão fazer o tempo andar muito, mas muito mais devagar. Então, na minha opinião, era para ter passado meses, talvez anos, e não um mês. Mas tudo bem, vamos continuar. Eles então resolveram se preparar para a chegada de Galactus. Eles fazem várias coisas que precisam da ajuda mundial, né? Vários países lá se ajudando, porque tinham que fazer umas torres grandes lá para poder fazer um teletransporte da Terra. Então era muita coisa que parecia que ia levar semanas ou até meses. Mas vamos lá, Galactus é um ser muito poderoso. Mesmo assim, ele demora esse tempo todo para chegar na Terra, principalmente porque ele é um ser que ele fica viajando lá no espaço. E já viaja no espaço há muito mais tempo que o quarteto. Mas ainda assim a nave dele é absurdamente mais lenta do que a do quarteto. Para mim, sinceramente, não faz o mínimo sentido. Outro ponto estranho foi Johnny conseguir conversar com a surfista depois que mostrou lá uns áudios para ela. Aí ela parou, né, para escutar esses áudios e de repente Johnny começou a falar fluentemente a língua dela. E o pior, depois dessa breve conversa, isso foi o suficiente para a surfista mudar de ideia e ajudar o grupo. Muito rápido, muito raso e muito sem lógica. Ele conseguir fazer a leitura da língua dela porque conseguiu fazer a tradução, ok, mas falar fluentemente com ela, eu achei muito estranho. Mas beleza, vamos continuar. E a gente não pode esquecer que tem uma cena do bebê sendo usado como isca. Galactus ele já tinha analisado o bebê antes, mas eles acharam que colocar um bebê conforto vazio ia enganar ele. E depois ainda levaram o bebê para uma torre, né, que é a torre lá do quarteto. O lugar mais óbvio de todos. Obviamente, Galactus percebeu que não tinha nenhuma criança no bebê conforto e não foi para aquele lugar e foi sim lá para a torre, né? O que a gente vê que foi uma péssima ideia. Esse Reed Richards, viu? Rapaz, mas beleza, vamos continuar. No final, Sui consegue, né, empurrar Galactus para o local onde eles tinham preparado e a surfista vem e dá o golpe final. Tudo se resolve. Mas sinceramente foi um final muito fraco, a luta foi muito fraca. Eu acho que faltou mais participações dos outros membros do grupo, do Johnny, né, do Coisa, do Reed. Eles tiveram alguns momentos ali, mas acho que foi muito pouco, né? Praticamente ali o que mostrou foi que a Sui fez tudo sozinha, praticamente, né, com uma ajuda, pequena ajuda ali da surfista no final, tá? E aí, mas vamos lá, né? O que foi que eu achei do filme no final das contas? Olha, eu vou ser sincero pra vocês, o filme foi bem mais ou menos, tá? Eu não gostei da maioria dos personagens, tá? A própria escolha de atores, tá? Eu achei que não ficou tão legal assim. Eu não saberia dizer outros atores pra ficar melhor, mas sinceramente eu não sei se foi a atuação deles, o que foi. Mas como eu falei, né? Eu só gostei do Coisa, eu acho que foi o melhor personagem. Eu achei a história fraca,
Foi muito simples a história, assim. Teve furos de roteiro, né, que para mim ficaram bem estranhos. E o final para mim foi bem decepcionante. Mas ao mesmo tempo eu não posso dizer que o filme foi horrível, tá? Se a gente vê o filme inteiro, teve alguns momentos bem divertidos no filme. Tiveram algumas piadas bem inocentes, ficaram muito tempo ali querendo que o coisa falasse, tá na hora do pau. Sinceramente eu achei bem boba mesmo essa piada, não achei a mínima graça disso. E em vários momentos o filme ficou com isso. Mas tiveram vários diálogos também interessantes, a interação do coisa com uma mulher lá, acho que é de uma escola. Então assim, não foi um filme horrível, mas também não foi um filme bom. Então pra mim a nota desse filme seria 6 de 10. Mas espera aí, o cara pode dizer, mas 6 não é uma nota tão ruim. É porque para mim funciona da seguinte forma, deixa eu explicar para vocês. Para mim, quando minha nota é abaixo de 5, é porque para mim aquilo não conseguiu nem ser o que ele tinha que ser. Então, qualquer nota que eu der abaixo de 5 é porque o filme não vale nem a pena ser visto. Independente se você gostar daquele tema ou não. Porque ele não conseguiu nem ser um filme que preste. Então, praticamente, minha nota, normalmente, é sempre de 5 para cima. 6 para mim é uma nota que eu diria que não é um filme bom, mas também não é um filme horrível. É um filme que, por um preço bem barato, vale a pena. Então, eu não recomendo você pagar preço cheio no cinema para ver esse filme. Não acho que vale a pena. Eu fui assistir no cinema, mas porque estava numa promoção que custou apenas R$10. E aí, por esse valor, eu acho que compensa. Não vai esperando um filmaço, que a decepção vai ser grande. Como eu já fui sabendo que o filme não era bom, até que no final eu até pensei assim, até que não foi tão ruim. Mas vocês já vão sabendo, né, que não vão ser, né, aqueles filmes maravilhosos daí da Marvel que a gente estava acostumado. Infelizmente, parece que essa leva de filmes ruins continuam, né? Mas aí agora eu quero saber de vocês. Vocês já assistiram o filme? Gostaram? Me fala aqui nos comentários o que vocês acharam do filme. E claro, se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe o like de vocês, se inscrevam no canal e nos ajudem a bater nossa meta aí de 1000 inscritos. Se quiser ajudar o canal, é só acessar nosso site que está aí na descrição e utilizar os links para comprar produtos que estão em promoção. Vocês economizam e ainda nos ajudam. Se quiser fazer uma doação, na descrição tem o nosso Live Pix e por ele você vai poder fazer uma doação via Pix pra gente. E se você gostou do nosso trabalho e quer nos ajudar sempre, cogite virar membro do nosso canal. No momento nós temos 2 níveis, o apoiador e o Passas. Assinando qualquer um dos dois, você vai estar ajudando demais a gente. Então muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo e até a próxima!